Notícia urgente, bomba! Acabou de ser confirmado, Janja presa. Meu Deus, vamos ver aqui essa notícia, o que está sendo falado sobre isso agora. Resposta urgente dos Estados Unidos, viu? Descobriram tudo. Vou mostrar para vocês aqui agora. Lula passa mal, viu? Vou mostrar para vocês todos os detalhes. O deputado aqui, ó, o deputado Geyer, ele acaba de revelar algo aqui sobre o encontro do Donald Trump com o Luiz Inácio Lula da Silva. Sim, acabou de ser confirmado pelo deputado Gustavo Geyer, já está na tela, vou mostrar para vocês. Eu quero trazer aqui, ó, diante de um cenário em que estava sendo discutido o local da reunião entre Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Diante desse cenário e diante da conversa, né? Dessa conversa aí que está sendo feita em várias mídias sociais sobre a presença da Janja na Casa Branca, a presença da Janja na reunião entre Trump e Lula, acabou de ser confirmado algo aqui que você vai ver em detalhes, viu? Teve até o Eduardo Bolsonaro aqui, ó, falando em tempo real para nós. Vamos ver aqui em detalhes. Você que chegou aqui no nosso vídeo, preste atenção. São notícias importantes, as mais importantes deste último minuto. Então, fique ligado até o final desse vídeo. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, ative o sino com todas as notificações e deixe o seu like aqui agora, tá bom? Para dar aquela fortalecida aqui no nosso canal, no nosso vídeo, e alcançar mais pessoas aí. A gente vai acompanhar aqui, ó, preste atenção nessas palavras, tá? Preste atenção. A segunda matéria que eu vou colocar é uma bomba, então preste muita atenção no que vai rodar a partir de agora. Vamos lá. Eu não vou negar para vocês que eu estou muito curioso para saber qual que vai ser a mudança na dinâmica desses conflitos e dessas crises que estão acontecendo no Brasil. A gente ouve aí algumas mudanças no tabuleiro. Primeiro, Lula encontrando com Donald Trump e começando a articular uma possível reunião entre os dois. Eu, na minha opinião, tenho certeza que o Lula vai ser humilhado, assim como outros ditadores que se encontraram com Donald Trump foram humilhados também. Mas vamos lá. Quais foram as mudanças que podem realmente chacoalhar todo o tabuleiro aqui? A presidência do STF. Antes, Barroso, o mais ideólogo de todos, assim, de todos os ministros, o que é mais sequestrado ideologicamente e se considera um ser superior ao resto da humanidade, é o iluminado Barroso. Entra agora Fachin. Isso é bom ou é ruim? Bom, no discurso inicial de Fachin, ele deixa ali algumas pistas de que está na hora de baixar a temperatura e que o direito é o que é o de direito e o político é o que é o de político. O problema é que esses mesmos ministros já admitiram que não tem mais controle do Alexandre de Moraes. Eles mandam emissários para os Estados Unidos dizer que o Alexandre de Moraes está incontrolável. Mas ele, pelo menos, vai ter agora a presidência e uma chance de mostrar que ele ainda não é um apoiador do PT como ele foi no passado. Um vídeo que ressurgiu recentemente, inclusive mostrando o Fachin, é esse aqui, ó. Dia 31 de outubro, votamos Dilma Rousseff para a presidência do Brasil. Então eu não tenho esperanças muito altas de que essa nova presidência do STF vá mudar ou vai diminuir a interferência da Suprema Corte nos outros poderes ou diminuir a intensidade dessa ditadura do judiciário. Mas aí o Lula vai e disse que vai interceder por Alexandre de Moraes. Isso é uma notícia boa, eu vou te explicar por quê. Donald Trump e toda a administração do Donald Trump sabe que o Lula é um apoiador de Hamas, é um apoiador de ditador, de narcotraficante, é um corrupto, que as eleições aqui foram muito estranhas, que ele xingou Donald Trump de nazista e fascista. Então, assim, ele é uma pessoa muito mal vista. E quando ele se posiciona por Alexandre de Moraes, eu te garanto, ele complica a situação do Alexandre de Moraes ainda mais. Tanto é que saiu hoje uma matéria mostrando que agora os Estados Unidos já consideram mais 2 novas pessoas para serem sancionadas. A matéria diz aqui, como vocês podem ver, os Estados Unidos avalia que novas sanções a ministros do STF serão inevitáveis. Ou seja, não adianta o que o Lula fale ou deixe de falar, novas sanções vão acontecer. As pessoas, os próximos alvos já são bem claros. Flávio Dino, um amigo comunista do Lula, e o outro, Gilmar Mendes, que já é interpretado pelos Estados Unidos e pelo todo mundo como o grande mentor que fabricou o Dragão Moraes, esse que desrespeita a Constituição e que foi violado, foi sancionado como violador de direitos humanos. Aí, muitas pessoas falam, mas a Magnitsky parece que está fraca, não vai mudar nada. Bom,
Alexandre de Moraes e a esposa dele mudaram o patrimônio, colocaram o patrimônio dentro da Lex, foram lá, fizeram uma nova CNPJ, abriram uma nova empresa no mesmo dia que a sanção saiu e teve o site derrubado. Depois que o site foi derrubado, eles tentaram colocar o site em uma outra hospedeira. O site foi derrubado de novo. Eu acabei de entrar agora, antes de gravar esse vídeo, e realmente o site do escritório de advocacia da Barci Moraes e da esposa da Alexandre de Moraes também foi novamente derrubado. Ou seja, as ações agora estão sendo muito mais imediatas. Aí fica aquela pergunta. Nós estamos trabalhando aqui pela anistia, né? Infelizmente, o relator não é um deputado federal, o relator nesse momento é o Alexandre de Moraes. Das conversas que nós temos com o relator, ele fala que tudo tem que ser conversado com o Alexandre de Moraes. Ou seja, o Alexandre de Moraes é vítima, ele é o julgador, ele é o investigador, ele é o promotor e agora ele é o relator da anistia dos crimes que ele mesmo, das condenações que ele mesmo impôs sobre crimes contra ele mesmo. Então, nunca se viu nada desse jeito na história do mundo. Mas aí fica aquela pergunta, muita gente fala, se votar, não adianta nada votar anistia total, geral e restrita se o STF vai derrubar como sendo inconstitucional. A minha interpretação vai ficar bem clara a mensagem que, se for derrubada uma anistia aprovada pelo Congresso, os representantes eleitos, as assinaturas, aqueles ministros do STF que colocarem o dedo para derrubar essa anistia, eles também provavelmente, aí eu digo provavelmente com 99% de certeza, se tornarão alvos também de uma sanção dos Estados Unidos. E agora eles estão entendendo. Assim, eu posso te dizer que depois de todos esses meses, eles finalmente estão entendendo a gravidade de uma Magnitsky. Porque quando se pegou a esposa, aí vai escritório de advocacia, instituto, e, inclusive há rumores de que virão aí sanções contra o Banco do Brasil por ter mencionado para o Alexandre de Moraes fazer cartão de crédito da Elo, que também está debaixo da bandeira, né, pertence ao Banco do Brasil e uma parceria entre outros bancos. Qual que é o resumo aqui? Muita coisa mudou no tabuleiro. Não podemos dizer se mudou para melhorar ou para piorar. A fala do Fachin foi uma fala meio que mostrando que ele também está querendo recuar ou apaziguar a situação, mas ao mesmo tempo Fachin é um cara que proibiu ações da polícia em áreas dominadas pelo narcotráfico, aumentando a criminalidade, fez campanha para Dilma. É um cara que ele foi o responsável por descondenar Lula, não se esqueça disso. Tudo isso que a gente está vivendo hoje, essa convulsão aconteceu porque ele inicialmente foi lá e tirou um condenado de corrupção da cadeia porque ele viu que o CEP estava errado ali no processo. A situação tá feia, hein? Tá feia demais. Saiu notícia aqui, ó, Janja presa. Vamos ver aqui essa notícia, tá? O Eduardo Bolsonaro, diretamente dos Estados Unidos, ele soltou uma declaração importante. Você que está acompanhando aqui, preste atenção, viu? Preste atenção, porque a Janja estava sendo cotada para estar na reunião, tá? Já vou falar sobre isso. Mas o Eduardo Bolsonaro, ele afirmou que a situação do Bolsonaro é o principal motivo que atrai a atenção dos Estados Unidos para o Brasil. Segundo o deputado, a proposta que altera a lei de anistia para apenas reduzir as penas dos envolvidos no 8 de janeiro, chamada de dosimetria, não corrige a perseguição. Para ele, somente a anistia total resolveria o problema, né? Então, palavras aí do Eduardo Bolsonaro, e a gente vai ver aqui a informação, né, que está sendo muito questionado aí sobre a presença da Janja e uma confirmação agora. Meu Deus, vamos ver aqui o que está sendo noticiado neste momento. Preste atenção aqui, ó. Isso aqui não é uma conversa de amigos. Lula não é amigo de Donald Trump, me disse essa pessoa. Então não tem o menor sentido ficar aqui discutindo se um vai na casa do outro tomar café. Porque não é sobre isso e é um assunto de extrema importância que precisa ser tratado com a devida pompa, a devida solenidade. Então, que o presidente brasileiro faz questão absoluta de que esse encontro com Donald Trump ocorra na Casa Branca. Claro, as negociações estão em andamento, as conversas entre as duas equipes estão rolando, mas fato é que, por enquanto, não tem nada decidido. Mas essa é a vontade do presidente Lula. Medo, né? Medo define. E aí, gente, a informação que chega é que Trump teria descoberto essas duas situações, né? Do Lula
tentando essa manobra. Primeiro o Lula inventou, né, de fazer a reunião em outro país, gente, isso nunca existe, isso não existe em lugar nenhum, né? Imagina, 2 líderes, né, não vão ficar no meio de um país para conseguir terem uma conversa. Isso acontece em estado de guerra, que não é o caso do Brasil, por mais polêmicas, né, que nesse momento estejam a existir. E Trump também teria descoberto o vídeo do Lula, né, que viralizou ontem à tarde, né, no Brasil, início da noite. Trump acabou ouvindo, né, o ali mentor, né, um braço direito do Trump, que é o Marco Rubio, que aparece aí nessa foto. Ele contou, né, as declarações que Lula teria feito de que colocaria como aceitar cartão sem gastar, Janja, né, para estar na reunião. E aí o Trump foi enfático, disse que se a Janja entrasse por uma porta, que ele ia chamar ali o serviço secreto, a polícia, né, que seguranças que atuam com o próprio presidente, né, segurança especializada para tirá-la dessa reunião. Trump também teria dito que isso não ocorre, né, em negociações, que quando, né, ele vai com a própria Melania, né, sua esposa, o máximo que ocorre é um jantar, um almoço, né, uma coisa mais informal. Aí sim, né, existe a presença de uma primeira-dama na mesa para almoçar, para jantar, numa festa, ou então quando é um discurso mais aberto, como ocorreu, por exemplo, na própria ONU, em que estava a própria Melania e também a Janja, né, naquele evento. O Trump teria dito, né, que não aceitaria ouvir, né, qualquer tipo de opinião de alguém que não representa os brasileiros. Ou seja, para Donald Trump, Dona Janja Lula da Silva seria uma intrusa. E, por conta disso, ela não teria qualquer poder de fala. Ou seja, um barraco tá armado, né, gente? Seu Lula. Eita, olha aí, gente. Notícias aí da Janja, hein? Olha aí, hein? Essa é a opinião do Trump. E o que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Vai comentando, deixe os seus comentários e fique ligado, hein? Que a qualquer momento eu volto.